Boa tarde, guris, tudo bem? Como que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo se cuidando? Todo mundo tranquilo? Quem está podendo ficar em casa, ficando em casa. A gente veio trazer mais uma atividade cultural para vocês. Hoje a gente está aqui com o Reinaldo Damasio, que ele é da Casa das Rosas, que é um parceiro novo nosso, né? Que é uma casa lindíssima que está lá na Paulista. E o Reinaldo, ele é coordenador do Centro de Apoio ao Escritor da Casa das Rosas, e ele veio falar um pouco do trabalho da Casa das Rosas, como que é o trabalho lá, o que é a Casa das Rosas, que a Casa das Rosas é um espaço que a gente ainda não teve oportunidade de levar a vocês, né? E que a gente pretende que quando essa pandemia acabar, que a gente começar a normalizar tudo, a gente comece a fazer visitas lá também. Então, hoje a gente tem esse parceiro super especial. Eu estou aqui com a Dri de novo. Boa tarde, Dri, tudo bem? Boa tarde, Lu, tudo jóia? Também estou bastante curiosa, como você bem falou. Ainda nós não visitamos a Casa das Rosas, mas será aí uma nova oportunidade, possibilidade para levar nossos alunos e alunas para conhecer. Boa tarde, Reinaldo. Obrigada pela sua presença. Boa tarde, Adri. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, guris. É um prazerzão estar com vocês aqui hoje. E, claro, assim que passar a pandemia, com segurança, as portas da casa estão abertas aí para vocês, a hora que vocês quiserem, para não só visitar, né, fazer uma visita monitorada, enfim, conhecer o museu, mas eventualmente participar de atividades também que a gente tem aqui, né, que acho que vai ser muito bacana para todo mundo, assim. Eu estou super feliz de estar papeando com vocês hoje aqui. Maravilha. Reinaldo, então acho que para começar, eu queria que você falasse um pouco aonde a Casa das Rosas está, né? Que eu já falei que ela está ali na região da Paulista. Então, aonde ela está, qual é a história dela, enfim. Contextualiza um pouco para o pessoal de casa que não conhece ainda o espaço, para dar aquele gostinho de quero mais. Legal. Então, a Casa das Rosas, como você falou, é um museu, né? É um casarão tombado pelo Condefá. Aliás, hoje, que a gente está gravando a nossa conversa, né, para os guris, a gente está fazendo 35 anos de tombamento. Olha que legal, que feliz coincidência, né? Parabéns. Muito obrigado, parabéns para nós todos aqui, para a cidade, né, para Paulista e tal. Então, é um casarão que foi construído na década de 1930 do século passado. É um projeto de um grande arquiteto, o Ramos de Azevedo, que fez grandes obras, né, em São Paulo, na virada do século XIX para o século XX. Um exemplo, né, você tem o Teatro Municipal, você tem grandes obras na cidade, prédios, obras públicas, que hoje são obras públicas, né, que foram projetos do Ramos de Azevedo. E essa casa, ela foi um projeto que ele começou a fazer, depois ele faleceu, né, o escritório dele concluiu esse projeto, que era para a filha dele morar. A filha dele morou aqui com o marido, com os filhos e tal, até os anos 80, né, quando aí a família vendeu a casa, né, e ela ia ser demolida para construção de prédios, como todos os casarões praticamente da Paulista, né? Mas aí, na época, o secretário de Cultura avisou o governador, falou, puxa, vão derrubar a casa, vamos fazer alguma coisa, tal. E aí ela foi tombada como patrimônio histórico, e o prédio foi construído atrás, né, no que seria o quintal da casa, que é um quintal imenso, que ia até a Alameda Santos atrás, tem um condomínio gigantesco ali, e a gente compartilha o espaço. A casa e o jardim foram tombados, então são preservados, né, não pode ser alterado, não pode ser mexido. E aí, nos anos 90, ela passou a ser um espaço de arte, né? Então, era um espaço de atividades artísticas, de artes plásticas, performances, enfim. E aí ela ficou fechada um tempinho na virada, né, para os anos 2000, e em 2004 veio para cá o acervo do poeta Haroldo de Campos, que é um poeta importante da cidade de São Paulo, um dos criadores do movimento da poesia concreta, né, que foi um movimento de vanguarda muito importante nos anos 50, 60, e depois, ao longo do tempo até hoje, né, de poesia de vanguarda em São Paulo, e que se tornou internacional também, e o Haroldo criou esse movimento junto com o irmão dele, o Augusto de Campos, que está vivo, né, e o Décio Pinhatari, que é um outro poeta que era amigo deles, né. E aí o acervo o Haroldo morreu em 2003, e aí a biblioteca dele veio para cá, para ser preservada pela Secretaria de Cultura. E aí, a partir disso, a casa virou o espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura.
né? O Haroldo é o patrono do museu. Ainda não era museu, né? Virou museu depois, mas era uma casa voltada para a literatura, para atividades ligadas com literatura. E, claro, ao mesmo tempo, preservando o patrimônio. Então, hoje, a gente é um museu, né? Tem esse compromisso de preservar a casa como um patrimônio, como um pedaço da história, não só da Paulista, mas da cidade de São Paulo, e, ao mesmo tempo, ser um espaço gerador de trabalhos, atividades, não só de difusão, de divulgação de literatura, mas de produção também de literatura. E aí entra o meu centro, quer dizer, o centro que eu coordeno, né, não é meu nada, é da casa, né, eu só coordeno o centro. Entra o papel desse centro, que é formar pessoas, trabalhar com pessoas que queiram escrever, que queiram ser escritor, ou que queiram ser leitores também, ou que queiram trabalhar com literatura, não é? Que é um desdobramento do trabalho que a gente faz aqui. Porque a gente sabe que a escrita, né, é uma forma talvez mais profunda, né, ou mais autêntica da construção da nossa identidade. Né? Cada um de nós, quando você se apropria da sua fala, né, do seu discurso, você tem consciência daquilo que você quer expressar, do que você sente, do que você pensa. A escrita é um desdobramento disso. Nós somos seres de escrita, né? Sem a escrita, sem a linguagem, a gente não é nada, né? Isso vale para a música também, que vocês trabalham, né? A música também é uma linguagem, né? E, então, a gente gera linguagens de várias formas. As artes plásticas são uma linguagem também, não é? Então, todas essas linguagens, elas criam a nossa identidade, né? Então, a gente trabalha com isso, com a formação das pessoas para escrever a sua história, escrever literatura, escrever jornalismo, escrever para educação, para o que for, né? Mas trabalhar com essa ideia de formação. E aí, só para concluir, a casa, como vocês perguntaram, ela fica na Avenida Paulista, no número 37, pertinho do metrô Brigadeiro, da linha verde, tem um monte de linha também de ônibus aqui, e o metrô Paraíso também é perto, fica entre o metrô Paraíso, da linha azul, que também tem a verde, né? E o metrô Brigadeiro, que é a verde aqui do lado, né? E as atividades na casa, em 99,9% são gratuitas, eventualmente uma atividade especial, que aí a gente pede alguma contribuição, né, para ajudar, ou para a própria atividade do museu, porque a gente não visa lucro, né, não tem lucro. Uhum. Tudo que a gente arrecada é para produzir coisa, para produzir cultura, literatura, né, e contratar escritores, contratar professores, contratar artistas para trabalharem, né, com a gente. Então, geralmente é tudo gratuito, e a gente agora, na pandemia, começou durante, né, esse período triste da pandemia, a gente começou a abrir muito lentamente para visitas só, de quarta a sábado à tarde, do meio-dia às 16 horas. Cada hora pode 10 pessoas no máximo visitar, e as visitas têm que ser agendadas no site da casa. Então, se algum de vocês, né, quiserem visitar agora, nesse período, é só entrar no site da casa, www.casadasrosas.org.br, e fazer a sua agenda, né, escolher o dia melhor, o horário, e aí vir e fazer a visita. Está super seguro, a gente está seguindo todos os protocolos, e depois a gente fala mais, se vocês quiserem, sobre as atividades, né, que a gente está fazendo. Ô, Reinaldo, acho que muito legal saber essa história da casa, né? De como ela surgiu, o que vocês têm aí, e saber desse retorno que vocês estão agora, né? Que já foi até um spoiler, né? Que o pessoal já pode visitar, o pessoal pode visitar, fazendo esse agendamento. E aí eu tenho uma dúvida sobre essas visitas. O pessoal que visitar vai poder circular pelo jardim e pela casa, né? Porque quem não conhece e já viu Sim. agora as fotos, né? Tem o jardim é lindíssimo ali da frente, a casa é lindíssima. Então, a visitação pode circular pelos dois espaços, o jardim e a casa em si. Pode. Durante o período, digamos, até agora há pouco, né, da pandemia, que a gente estava fechado, porque a casa fechou mesmo, não podia, né? A gente não pode correr risco, não pode expor
não só a equipe, né, os funcionários da casa, como a população, né, não expor a um risco. Então, estava totalmente fechada. Mas o jardim estava aberto, como é servidão de passagem, né, para o condomínio, ele fica aberto e, como é o ar livre, teoricamente, né, você está com máscara, com álcool gel, tudo com distanciamento, é mais seguro. Então, tinha muita visita, principalmente no fim de semana, as pessoas vêm, tiram foto, andavam em volta da casa, no jardim, porque é um espaço muito bonito, né? E como eu falei, esse caráter museológico dele é importante, porque é como se você voltasse no tempo na cidade, né? Quando você entra na casa, embora a gente tenha muita coisa que é atual, eu vou falar, né? A gente está tendo exposição de literatura e de arte, tem sempre exposições, coisas acontecendo, além do espaço, né, arquitetônico, mas você entra, você está meio que voltando no tempo, né? É como se você voltasse para o começo do século passado, para um pedacinho da cidade que já não existe mais, né? Essa é a importância da gente manter essa casa, né? Porque ela representa realmente um pedaço importante da história da cidade que a gente não pode deixar se perder, né? E é por isso que ele é tombado, é conservado e tem todo esse projeto em volta dele. Então, agora, com a abertura, as pessoas podem entrar, né? Desde que estejam agendadas. Se não agendarem previamente pelo site e tiver vaga durante o dia, a gente consegue agendar na recepção. Então, por exemplo, a pessoa, eu não agendei, ela pode arriscar, né, e chegar. Se tiver vaga nos horários subsequentes, a gente consegue fazer o agendamento no computador da recepção, né? Mas tem que ser agendado, porque tem que ter um controle, a gente controla a quantidade de pessoas, controla a quantidade de pessoas por espaço dentro da casa, então não pode ficar mais que 3 pessoas em cada sala, são várias salas, né? Então dá para distribuir as pessoas e a gente acompanha. Se tiver alguma dúvida, a gente está aqui para esclarecer, para contar um pouquinho. A casa tem tem fotos, por exemplo, o que eram os quartos da casa, hoje são salas de aula, que infelizmente a gente não está dando aula, né, porque não pode, mas está aberto, então você pode visitar, você conhece as salas e tal. E na entrada tem uma fotinho de como era o quarto, né, na época em que a casa era uma casa, nos anos 30, né, 40 do século passado. E mesmo assim os outros ambientes, então você vê como o hall, onde a gente faz atividades no hall, tem a fotinho de como era o hall na época da filha do Ramos Azevedo, os quartos, a cozinha, a copa, tudo virou espaço de visita, ou quase tudo, né? Virou espaço de visita hoje. Então, você pode visitar o jardim, agendando, pode entrar na casa, e aí aqui você vai ter uma exposição que é mais ou menos permanente, uma sala sobre o Haroldo de Campos. Então você tem uma sala muito boa, que você ouve ele falando poemas, tem a voz dele, tem fotos dele, tem vários poemas dele, ele trabalha muito com poemas visuais, né? A poesia concreta trabalhou e trabalha muito com a visualidade, né? Com a linguagem visual e do poema e da palavra. Então você tem vários painéis com obras dele, então você tem livros dele, então você entra nessa sala, você tem um conhecimento mais ou menos ali geral, mas bem assim consistente do que é a obra, né, do Haroldo de Campos. E aí no resto da casa a gente está com uma exposição linda que se chama Arte e Letra, que é uma exposição de livros de poesia, a maioria deles, né, para jovens, para crianças, tal, do Álvaro Faleiros, ilustrado pelo Fernando Vilela, que é um grande artista plástico, grande artista gráfico. Então, cada sala é como se fosse alguns livros deles em parceria. Tem os livros, agora não tem os livros que a gente não pode manusear, então a gente tirou os livros. Mas está exposto as páginas, os poemas, as ilustrações, né, o trabalho que o Vilela fez para ilustrar o livro. Então, essa exposição ela percorre a casa. Então, ela começa no térreo, vai para o andar de cima, depois você sai pela outra escada, e a última sala é a copa, que é a saída do museu. Então, né, você dá para ver essas exposições hoje, além de visitar a casa, claro, né? Tem um banheiro que a gente usa, que é um banheiro que foi conservado como era na época, né? Esse não pode usar, tem banheiro para usar, mas esse não pode usar, mas ele é conservado como era na época, para você ter uma ideia desse ambiente, né, da casa naquele período, né, no período em que a família ocupava. É uma casa muito bonita, né, muito grande, tem uma área que hoje já é difícil ter imóveis dessa natureza, né, e mistura vários estilos arquitetônicos, é muito legal, é uma visita
tanto literária, assim, como histórica, como cultural, muito rica, né, para quem quiser passar por aqui. Não, acho que o espaço é lindo e o que você está pontuando tem muita coisa para o pessoal ver. Acho que tendo os cuidados Sim. de circulação e tudo mais, é perfeito para o pessoal dar uma passada, visitar, conhecer um pouco mais. E aí eu queria saber um pouco de vocês, durante a pandemia, o que o pessoal pôde e pode ver online? O que vocês tiveram online? Porque aí o pessoal que Perfeito. não puder visitar agora, eles vão poder acessar esses materiais. Enfim, o que vocês têm na Casa Sim, das Rosas sim, sim. online? A gente está colocando aqui, né, para vocês o endereço do site. A gente é só entrar na agenda da casa e aí você pode se programar. A gente é uma programação bem extensa online agora, né, durante a pandemia e até isso se resolver, né, que eu espero que seja o mais breve possível, né. Então, o que aconteceu foi assim, toda a programação que a gente tinha, porque a casa, o horário normal de funcionamento dela é de terça-feira a domingo. A gente só fecha na segunda-feira para o público, mas a equipe está trabalhando internamente, né? Mas ela fica de terça-feira, isso sem a pandemia, né? De terça-feira a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite, de terça a sábado, e no domingo das 10 às 18 horas, o horário é um pouquinho menor. Isso em período normal da casa. Então, você imagina, é um tempo bastante extenso de abertura para o público, e além das exposições que eu falei, que sempre tem, a gente tem pelo menos três exposições por ano, que a gente reveza, além do Haroldo. Como a do Haroldo, a gente tem outras que às vezes voltam, que ficam por um tempo maior, que aí contam a história da casa, a história da Paulista, não é? A história dos movimentos literários da cidade nesse período de história da casa. É uma outra exposição muito bonita que está sempre também presente, né? Entre uma exposição e outra maior, ela volta, que é para o público conhecer a casa, conhecer a história da casa, né? E da Paulista e tal. Mas, além disso, a gente tem toda uma programação de atividades que a gente chama de formativas, né? Então, são cursos, oficinas, palestras, seminários, aí tem shows, tem peças de teatro que a gente faz, sarau, recital, slam, exibição de cinema. A gente tem um programa que chama o Jardim Paradiso, né, brincando com o Cinema Paradiso, que a gente faz a mostra de filme, fazia, né, vamos voltar em breve, fazia a mostra de filme no jardim à noite, põe um telão, as cadeiras, e as pessoas veem cinema ao ar livre de graça. Né, tem uma programação muito legal, e aí lota o jardim, né, de gente para ver os filmes e tal, geralmente às quintas-feiras, né, a gente fazia isso. Então, claro que durante a pandemia essas atividades foram todas, assim, interrompidas, né, mais ou menos. Só que o que acontece? A gente migrou para o ambiente virtual. A gente estava já fazendo algumas experiências, só que a gente tinha muita dúvida, né? A gente falou, vai funcionar, não vai? Vai ter público? Né? Qual vai ser a reação? Como é que vai funcionar isso e tal? E aí a gente migrou tudo. A gente pegou quase tudo que a gente fazia, né, na programação presencial, a gente migrou para virtual, em várias plataformas, testamos várias plataformas, então usando YouTube, Facebook, Instagram, né, nas páginas do museu e tal. E geramos também programação especificamente para essa linguagem, para esse meio. Né? Além da programação normal que a gente já tinha, que a gente migrou, a gente começou a criar produtos já voltados para o ambiente virtual. Né? E, para nossa surpresa, cara, foi assim, uma adesão absurda. A gente teve. A gente está tendo público no ambiente virtual que a gente não conseguiria acomodar aqui na casa. Então, por exemplo, tem cursos, eu dei cursos, eu dou muitos cursos, oficinas, além das pessoas que a gente convida para oferecer também, que tinha mais de 100 participantes. Né? E as nossas salas aqui, por exemplo, elas cabem no máximo, assim, apertado 45 pessoas. O ideal é 40, no limite, né? A gente tem um público entre 20 e 40 pessoas na sala de aula. 45 cabem, mas já, assim, grudadinho um no outro, né? E assim, os cursos têm 120, né? Teve seminário com 300 inscritos, né? E muita gente participando e tal. Então, foi uma grata surpresa, né? A gente de ver que está atingindo mais gente, né? Está podendo acolher um público maior, inclusive no sentido de pessoas que estão fora de São Paulo.
né? Então, esses cursos que a gente tem dado, que eu acompanho, que eu dou, que eu acompanho de outras pessoas, a gente tem pessoas de outras cidades do interior, de outros estados. A gente já fez evento com poetas de outros países. Eu participei de um sarau que a gente fez com poetas do Brasil, né, e latino-americanos, mas tinha poeta na Islândia, poeta na Espanha, poeta nos Estados Unidos, né, poeta na América Latina toda, Argentina, México, acho que Peru também, e fora os brasileiros, né? Então, olha que coisa incrível, né? Tava todo mundo junto ali, fora o público que estava acompanhando, né? De vários países, foi lindo, foi maravilhoso, assim, virou uma Babel, né? Português e espanhol nesse caso, né? E foi maravilhoso, foi um evento muito legal. Então, para a gente aprendeu primeiro a lidar com a ferramenta, né? A gente já descobriu, aprendeu fazendo, né? Usando, errando, testando, como a gente aprende sempre, né? Errando e tentando, né? E descobrindo como é que funciona a coisa e melhorando, claro. Mas a gente teve uma resposta muito legal de ver que pessoas que não poderiam vir, mesmo estando em São Paulo, às vezes não conseguem chegar na casa, né? Isso. Ou porque não tem lugar, ou porque não tem tempo, né? Não tem lugar aqui na casa porque não tem tempo, conseguiram ter acesso à nossa programação. E isso acabou gerando vai gerar, né? Está gerando, como você perguntou como é que vai ser, né? Está gerando uma mudança também, porque quando a gente volta, claro que a gente quer voltar para o presencial, está todo mundo doido, né? Eu vejo as salas aqui vazias, eu fico recebendo o público, eu fico desesperado, né? Eu quero ver os alunos ali, eu quero estar dando aula ali e tal. É triste ver a sala vazia, né? A gente vai voltar, vamos voltar, vai dar tudo certo, vai passar essa pandemia, né? A gente vai voltar com todo o gás aí, com vocês vindo visitar, enfim, a gente juntos aí. Só que incorporando também essa ferramenta virtual, entendeu? Então, essa nossa... O que a gente está fazendo aqui agora, né? Vai ser incorporado, vai fazer parte da rotina como um acréscimo. Então, a gente vai atender o público aqui, vão rolar os cursos, sarau, tudo bonitinho, como está acontecendo, né? Como acontecia, desculpa, aqui, só que a gente vai fazer mais, né? A gente vai incorporar as atividades nas plataformas, né, virtuais, para poder continuar recebendo pessoas, né, atendendo mais, porque a função nossa é essa, né? Não só levar a cultura para um público maior, mas trazer esse público, né? E não só trazer o público, trazer os interesses também desse público, né? Trazer as demandas, as questões que interessam aí para os grupos, para as comunidades, né? Para todas as pessoas, assim, sem absolutamente nenhuma distinção de qualquer espécie, né? Muito pelo contrário, trabalhando mesmo sempre mais e melhor a questão da diversidade, né, da multiplicidade, da inclusão, inclusão em todos os sentidos, né, e eu acho que essa é a nossa função, né, nossa, de vocês, do Guri, enfim, de todos nós que trabalhamos com cultura como um bem público, né, como uma necessidade, né, que eu acho que é uma necessidade, assim como se alimentar, né, respirar, tomar sol, encontrar os amigos, abraçar as pessoas, a cultura também é uma necessidade, né, talvez uma das mais importantes, né, e a nossa função, trabalhando, né, no ambiente público da cultura, é fazer com que ela, né, incorpore e seja incorporada cada vez mais por mais pessoas, né, e mais grupos, e mais interesses, e mais, enfim. Reinaldo, acho que deu para o pessoal ter um gostinho, assim, um pouco do que você... Um aperitivo, faz, né? Um aperitivozinho. Que é muita coisa, né? Tipo, né, durante a pandemia, agora que a gente está reabrindo aos poucos, é muita coisa que foi feita, vocês fizeram muita coisa também. Sim. Então, acho que deu para o pessoal dar um aperitivo para eles buscarem, né? A gente está deixando todos os links, os endereços do YouTube, né? Do Face, do Instagram. Isso. Então tá eu acho que aqui marcadinho para o pessoal acessar, dar uma olhada. Uma coisa, viu, Luiz? Uma coisa importante, aproveitando isso que você está falando, que eu acho que é legal lembrar, é que quase todas, acho que praticamente todas, tirando uma ou outra ali, essas atividades que a gente fez e tem feito, elas estão todas gravadas.
Então, se você entrar, por exemplo, no canal que está aqui, né? Você entrar no canal do YouTube da Casa das Rosas, você vai ver sarau, que eu falei, você vai encontrar bate-papo com escritores, cursos, palestras, no Facebook também da casa, no Instagram. Então, é só seguir os endereços, né? Que você falou, os links que a gente está colocando aqui, quem tiver interesse, claro, que essa programação, ela está lá, né? Está lá, a que já aconteceu, vai estar lá agora o que está acontecendo, que a gente está produzindo, né? E certamente o que vem para frente, né? E aí todas as informações que as pessoas quiserem, é só ir na agenda, né? Entrar no site, na agenda, é facinho, tá lá a Casa das Rosas, clicar na agenda, tem a de outubro e já tem a de novembro, inclusive. Então, você pode se programar, se inscrever, não é? E ver o que melhor interessa ali, montar a sua grade de programação e curtir. E realmente tem um pouco de tudo lá. Você vai ver que quem fuçar vai encontrar um pouco de tudo lá. Não, maravilha. Eu acho que esses 20 minutinhos de conversa nossa serviu para o pessoal agora dar essa explorada. Bom, eu achei muito bom. Você gostou, Adri? Sim, eu estava ouvindo o Reinaldo falar da casa, dá realmente o gostinho de poder levar nossos alunos, nossas alunas, assim, que tudo voltar ao presencial, né? E também falar que eu sempre passei, né, em frente à Paulista. Ali na frente. Só que só olhava só o jardim. Então, eu sempre falava, nossa, eu tenho muita vontade de conhecer. Eu acho que fica aí também. Então, a próxima, né? Fica o convite, viu, Adri? A próxima vez que você passar, o Luiz também, quando quiser, que passar, entrem aqui, tá tudo seguro, vocês vão ter o alquinho, vai medir a temperatura, tudo bonitinho, com máscara, e a gente toma um café. Vocês estão convidados para vir tomar um café com a gente muito aqui. Obrigada. A hora que vocês quiserem, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês sempre, a hora que vocês quiserem. Com certeza, Reinaldo. Tá muito obrigada pela sua apresentação. Eu que agradeço. Todo do museu. Perfeito, eu que agradeço de novo o convite e a parceria. Vocês estão, né, vocês dois e a equipe toda, né, o Raul, que é um queridão, né, que trabalhou com a gente aqui, e os guris todos, né, estão convidados. Espero vocês em breve, se tudo der certo, em breve a gente se vê presencialmente. A gente vai estar aí, então. Reinaldo, obrigado. Maravilha. Pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado. Deem uma olhada nos links que a gente está deixando e até a próxima atividade cultural, então. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Legal, valeu. Grande abraço. Tchau, abraço para vocês. Tchau, tchau.